Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo em que eu vou resolver uma questão de linguagens e provar que linguagens não é uma prova de interpretação e também não é uma prova de cobrar conteúdos soltos, né? É uma prova de competências e habilidades, como todas as provas do Enem, todas elas deveriam ser estudadas, né? Por competências e habilidades, sempre. E estudar competências e habilidades não é simplesmente decorar informações, como é estudar conteúdo. É desenvolver habilidades, é pensar como o Enem quer, respirar como o Enem quer. E isso é muito, muito, muito delicado, mas eu te garanto que do lado de cá é genial, entendeu? Depois que a gente consegue, basta ver aí depoimentos de alguns alunos meus. Enfim, vamos lá. Eu vou aqui resolver uma questão de literatura e trazer um pouco esse aspecto de, bom, literatura é só interpretação? Não. Literatura, então, é estudar conteúdo? Não. Como, então, se preparar, Felipe, para a literatura? Pelas habilidades. Como se preparar para toda a prova do Enem, mas aqui eu vou fazer um recorte, né? Eu quero pegar aqui junto contigo uma habilidade de literatura que é a habilidade 17, tá? Aqui tu tá vendo, só para te mostrar, aqui em cima nós estamos diante do documento oficial de competências e habilidades, aquilo que se chama de matriz de referência do Enem, é o mesmo desde 2009, sem nenhuma alteração, nem uma vírgula alterada, tá? E aqui, isso é o edital da prova, é o edital de qualquer concurso público, né? Qualquer pessoa que vai fazer o concurso público, como é o caso do Enem, tem que estudar o edital da prova. Eu acho que o Enem é uma das únicas provas, um dos únicos concursos públicos do Brasil que a galera estuda o que os cursinhos mandam, o que os estudigrãs mandam, estudam o conteúdo de ensino médio, e eu até entendo, né? Exame Nacional do Ensino Médio, eu vou estudar o conteúdo do ensino médio, só que não é assim. O Enem é muito mais avançado, refinado, inteligente. Deixa eu te mostrar só um exemplo aqui, tu tem vários outros aqui no meu canal, dentro da playlist de linguagens, tá? Olha o que diz a habilidade 17. O que são as habilidades? As habilidades são os gatilhos, vamos dizer assim, né? Usando um bom sentido de gatilho. As habilidades, elas dão à questão uma certa cara. Se tu teve a oportunidade de ver outros vídeos da minha playlist de linguagens, tu vai ver, por exemplo, que tem questões de literatura que eu resolvi que relacionam o trecho literário com um aspecto histórico, relacionando o trecho literário com o momento de sua produção. Essa é uma cara de uma questão da habilidade 15, como tu está vendo aqui na tela. Agora a gente vai ver uma questão que vai trazer um trecho literário, mas vai pedir que a gente reconheça a presença de valores sociais e humanos. Então, percebe que uma questão, tu pode fazer esse teste, não precisa acreditar em mim. Abre provas do Enem e procura questões de literatura. E vê se tu não vai ver que algumas vão ter uma abordagem histórica, pedindo para a gente relacionar o trecho literário com o momento, e outras vão ter uma abordagem, vamos chamar de subjetiva, como é o caso da 17. A gente vai ter que reconhecer valores humanos presentes nas personagens descritas no trecho literário. É o caso da habilidade 17, é o caso da questão que eu vou resolver contigo nesse vídeo. Então, percebe que se a gente entende e internaliza essas habilidades, sabendo já o que esperar, a gente vai ter um Enem melhor. A gente vai conseguir treinar antes da prova. A gente vai conseguir desenvolver essas habilidades e chegar lá na hora e reconhecer que a questão está pedindo uma coisa e não outra. E vai conseguir ver a objetividade. Não é à toa que a prova de linguagem é uma prova objetiva. É até meio surreal, é maluco as pessoas reproduzirem com tanta força essa ideia de que linguagens é interpretação, sendo que nas habilidades da prova, a palavra interpretar nem aparece. Nem aparece. Já que nós estamos aqui na tela, eu vou te explicar uma coisa que é bastante complexa, não quero entrar muito nisso agora, mas as questões da prova, segundo os dados oficiais do Enem, elas são classificadas por habilidade. Então, tem uma questão que empenha a habilidade 15, outra questão que empenha a habilidade 16, outra questão que empenha a habilidade 17. E a gente está focado aqui na 17. O fruto, ou seja, a consequência do empenho dessas habilidades é a gente se tornar competente na área 5. E na área 5 nós temos analisar, interpretar e aplicar, mas não tem nenhuma questão que esteja relacionada diretamente com a competência. Meio que a competência é aquilo que a gente sai da prova sabendo fazer. Se, só se
empenha as habilidades. Então, nenhuma habilidade da prova de linguagens, nenhuma tem o verbo interpretar. Não tem. Tá, mas a gente está vendo aqui na competência, mas nenhuma questão é feita em cima de competência. Todas as questões são feitas em cima de habilidades. Isso é básico de entender. Mas, enfim, tá? Vamos lá. Habilidade 17. Reconhecer a presença de valores. Vamos fazer a questão aqui. Deixa eu te mostrar. Peguei uma questão do Enem de 2016. Deixa eu te mostrar ela aqui, já vou abrir. Tá aqui ela, Enem 2016. Primeira aplicação, tá? A prova de linguagens era no segundo dia, por isso que nós estamos no segundo dia. Prova amarela, sempre gosto de pegar amarela, uma velha tradição. E vou te mostrar aqui, vamos resolver juntos a questão de número 116. Não é 116. Ah, que é 115, perdão. 115, essa aqui, ó. A partida de trem, tá? Eu quero que tu leia o enunciado comigo, né? Isso é uma orientação que até está mais ou menos popularizada, ler o enunciado antes, né? Até aí, a galera vai. Mas por que é importante ler o enunciado antes? Porque ali está expressa a habilidade. A descoberta de experiências emocionais com base no cotidiano é recorrente na obra de Clarice Lispector. No fragmento, o narrador está enfatizando, olha as alternativas. Qual emoção? Vaidade, anulação das diferenças, incompatibilidade psicológica, constrangimento. Então, percebe que nós temos que, ao ler o enunciado e as alternativas, a gente vai ler esse trecho literário da Clarice Lispector em busca de um valor humano. Como o enunciado chamou, uma experiência emocional vivida no cotidiano. Vivida no cotidiano. Então, observa que como essa questão, ela expressa o empenho da habilidade 17. Para a gente conseguir acertar essa questão, a gente tem que saber reconhecer a presença de valores sociais e humanos, como diz a habilidade 17. Só tomei um golinho no meu café aqui, porque eu não sei que horas é aí do teu lado, mas do meu lado aqui não são 7 da manhã ainda, tá? Vamos lá, tá? Vamos lá. Esse trecho é muito bacana, difícil, né? Eu não tenho, com certeza, eu não organizei os dados oficiais aqui dessa prova, mas, sem nenhuma dúvida, essa questão estaria entre as 15, 20 menos acertadas, 15, 20 mais difíceis, tá? Chutando de uma maneira ampla, assim, para não chutar errado. Mas vamos ver qual é o valor humano que a gente consegue ver aqui. Vamos ver o que a gente consegue ver. A partida de trem. Bom, então a gente já sabe, né, que é uma partida de trem. Marcava 6 horas da manhã. Ângela Praline pagou o táxi e pegou sua pequena valise. Dona Maria Rita de Alvarenga Chagas Souza Melo desceu do Opala da filha e encaminharam-se para os trilhos. Então, a Ângela está largando a Dona Maria no trem, né? A velha, bem vestida e com joias, das rugas que a disfarçavam, saía a forma pura de um nariz perdido na idade. Não sei se fica claro para ti, mas me parece que ela tem cirurgia plástica no nariz, né? Ela tem rugas, né? Mas dessas rugas sai um nariz, né? Perdido na idade. E de uma boca que outrora devia ter sido cheia e sensível. Então, uma boca de uma pessoa idosa, né? Mas o que importa? Chega-se a um certo ponto e o que foi não importa. Começa uma nova raça. Uma velha não pode comunicar-se. Então, né, que valor humano a gente está sentindo aqui dessa mulher que é velha, tem muita idade, né? E ela se sente meio que uma dificuldade de comunicação. Não que ela não consiga falar, mas, enfim, né? Já não compartilha tanto, né? Talvez tantos valores, tantas linguagens, tantas formas de ver a vida. Recebeu o beijo gelado de sua filha, que foi embora antes do trem partir. Pô, isso aqui, tipo assim, a filha meio que desovou a mãe, né? Beijo gelado e vai embora antes do trem sair, né? Nem espera o trem ir embora, né? Tipo assim, ó, tchau, mãe. Entra no trem aí. Ajudara antes a subir no vagão, ajudou a mãe a subir. Sem que neste houvesse um centro, sem que neste vagão houvesse um centro, ela se colocara do lado.
Quando a locomotiva se pôs em movimento, né, quando o trem partiu, surpreendeu-se, não esperava que o trem seguisse nessa direção e sentara-se de costas para o caminho. Eu não sei se tu já viveu isso, mas eu odeio sentar de costas para o caminho. Fico até meio tonto quando a gente está sentado e em vez de a gente estar de frente, né, para onde o trem ou o ônibus estão indo, o troço vai para trás. Então ela ficou meio desconfortada com aquilo. Ângela Praline percebeu-lhe o movimento e perguntou: desculpa, ó, eu fazia tempo que eu não li esse trecho. Perdão, a Ângela Praline não é filha da Dona Maria, né? A Ângela Praline é uma outra mulher que está entrando no trem e a Dona Maria está sendo levada. Então tem 3 mulheres aqui: a Ângela Praline, que é uma mulher que entrou no trem, a Dona Maria Rita de Alvarenga, Chagas, Souza Melo, que entrou no trem também, e a Dona Maria Rita foi deixada pela filha. A filha da Dona Maria Rita, a gente não sabe o nome, né? A Ângela Praline percebeu o movimento e perguntou: a senhora deseja trocar de lugar comigo? Então a Ângela foi querida, tipo assim, viu que a Dona Maria Rita não gostou de sentar de costas e quer trocar comigo. Dona Maria Rita se espantou com a delicadeza, disse que não, obrigada. Para ela dava no mesmo, mas parecia ter se perturbado. Olha, a Dona Maria Rita ficou incomodada com aquela gentileza, né? Parece até uma... Eu não sei se já aconteceu contigo, assim, quando tu tá sentado num banco, que não é preferencial, e tem uma pessoa idosa de pé. E aí tu oferece, quer sentar? E a pessoa se ofende, assim, não. Ela negou, sendo que ela queria trocar de lugar, né? Queria aquela gentileza, tanto que ela se surpreendeu. A dona Maria Rita passou a mão sobre o camafeu filigranado de ouro, espetado no peito, uma joia, né? Passou a mão pelo broche, seca. Ponto final. Ofendida, será que ela estava? E ela perguntou para Ângela Praline: é por causa de mim que a senhorita deseja trocar de lugar? Então, ó, te conecta com os valores humanos. A dona Maria Rita, idosa, é deixada pela filha com um beijo gelado que vai embora antes do trem dela partir. Então tem todo esse rolê da velha que não se como que está isolada, né? Aí ela entra no trem, o trem vai na direção contrária, fica desconfortada e vem uma mulher, aparentemente mais jovem, e pergunta: quer trocar de lugar? Ela fica ofendida. Fica meio, não, não. E ainda depois pergunta, tá, como quem diz assim, tu tá querendo me ajudar só porque eu sou velha? Só que, cara, ela tá totalmente noiada, né? É ela que tá com essas inseguranças. Esse é o valor humano, ela tá noiada com essa questão da filha, tá deixando ela, tem todos esses valores registrados aqui nesse trecho e ela se surpreende, inclusive, com a gentileza. Então, o narrador está enfatizando qual valor humano. Vamos ver se tu consegue sozinho aí, depois dessa minha explicação. No fragmento, o narrador está enfatizando qual valor humano. Um comportamento vaidoso das mulheres em condição privilegiada. O narrador está enfatizando a anulação das diferenças sociais no espaço público de uma estação, ou seja, não existe diferença entre pobres e ricos, esse é o foco, esse é o valor humano desse trecho. Incompatibilidade psicológica entre mulheres de gerações diferentes, tipo, o psicológico de uma mulher jovem e uma mulher idosa são incompatíveis, é isso que a gente consegue ver, não está tentando haver até uma comunicação ali da Ângela Praline com a constrangimento da aproximação formal de pessoas desconhecidas, sentimento de solidão alimentado pelo processo de envelhecimento. Questão difícil. Mas vamos lá. Qual é o valor humano? Qual é a personagem central dessa história aí? Aquela que está presente do início ao fim, que é mais focada, a Dona Maria Rita. Qual é o rolê dela? Né? É uma velha que não se comunica, como o trecho diz, né? Começa uma nova raça. Uma velha não pode comunicar-se. Então, o rolê é ela que se sente meio deixada pela filha ali, naquela despedida das pressas, se sente ofendida também com a delicadeza da outra mulher. Então, e ela vai se sentindo justamente solitária, ela está com dificuldade de se comunicar com a filha e também está com dificuldade de se abrir para relacionamentos novos com a Ângela Praline, que estava sendo só querida com ela, no caso, né? Então, o narrador está enfatizando o quê? Vamos de maneira direta. Existe uma ênfase muito concreta no processo de envelhecimento. E em como essa pessoa idosa sente-se sozinha. Letra E,
de Equador é o gabarito. Não é incompatibilidade entre as mulheres, até porque elas trocam alguma ideia e não, o texto não está dizendo assim, velha pensa assim, jovem pensa de outro jeito. Não existe nenhuma referência à psicologia de mulheres que não são idosas. Então, não existe essa comparação para chegar à conclusão de que seja incompatível, não é isso. O constrangimento da dona Maria Rita não tem a ver com ela não conhecer, tem a ver com a questão da idade. Esse é o grande ponto do texto, né? Gabarito letra E. Esse é o valor humano que tem que ser reconhecido. Lembra o que diz a habilidade 17? Reconhecer valores humanos, atualizáveis e permanentes, né? Show? E a velhice, a maneira como a humanidade lida com a velhice é um valor humano, né? Tem muita gente que vai falando sobre ser idoso, como é, como se relacionar, não só questões físicas, né? Mas assim, questões de como a nossa cabeça, né? Chega lá nos 60, nos 70, nos 80, né? Eu me sinto ainda com a cabeça dos meus 20 anos, mas agora eu estou num corpo de 80 anos, como é que eu faço, né? Como é que eu me comunico? Show? Não deixa de fazer teu comentário, né? Me conta aí como é que foi. E eu quero que tu entenda como o meu caminho é o caminho da lógica, é o caminho dos documentos oficiais do Enem, né? Eu provo que linguagem não é uma prova de interpretação, no sentido de que a gente tem que interpretar e cada ano cai uma coisa diferente, eu tenho que saber interpretar. E também não é estudar conteúdos. Que conteúdo que a gente teria estudado para fazer essa questão? Qual o conteúdo? Não é nem conteúdo nem interpretação, é habilidades. É uma matriz de referência oficial, está aqui a questão. Eu só uso documentos oficiais para mostrar. E diferente das outras orientações que existem por aí, que não é documento oficial, é o que a galera acredita, né? Sente, no feeling. Show? Então, um abraço. Essa foi mais uma resolução de uma questão de linguagens. Nos vemos por aí.